Processo 504-65-1234, continuidade do depoimento do senhor Paulo Tarcísio Okamoto. O Ministério Público tem mais perguntas? Sim, excelência. Essas datas são realmente importantes para a denúncia. Eu gostaria só de especificar um pouco mais. O senhor mencionou, então, que 15 de dezembro, aproximadamente, procurou a Graneiro para um orçamento, quando surgiu a necessidade de armazenar os bens. E aí, em seguida, o senhor falou que recebeu orçamentos, de fato, consta, evento 273, um plano dos serviços que seriam prestados, e no complemento 274, datado de 27/12/2010, consta o orçamento, né, que foi encaminhado ao seu nome. E daí, em seguida, o senhor mencionou que na primeira semana de janeiro foi buscar um sindicato. Não, na primeira não, porque o pessoal entra em férias coletiva, né? E o material nem estava ainda lá na Graneiro. Esse material chega na Graneiro dia 8 de janeiro. Certo. 8, 9 de janeiro, esse material começa a vir de Brasília para São Paulo. E aí o senhor falou que em fevereiro conversou com o senhor Léo Pinheiro sobre isso. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor objetiva é a seguinte. Na folha 134 da denúncia consta que um contrato de armazenagem de materiais da OAS com a Graneiro, segundo a Graneiro, o contrato que justificou a armazenagem desses bens do senhor ex-presidente, e ele é datado de 1º de janeiro de 2011. O objeto desse contrato é armazenamento de materiais de escritórios de imobiliário corporativo de propriedade da consultora OAS. Eu não estou conseguindo entender aqui como que esse contrato poderia ser anterior ao que o senhor acabou de nos relatar. O senhor saberia explicar? Bom, eu não fui eu que fiz o contrato, então não tenho como explicar, né? Mas como expliquei anteriormente, os bens, né, esses chamados bens ou acervo presidencial, ele chega na Graneiro no dia 8 de janeiro, certo? Agora, se o contrato é até do dia 1º, provavelmente a empresa resolveu cobrar desde o dia 1º, certo? O contrato, mas eu não sei. O contrato ele tem um valor de R$ 21.536. E o objeto dele consta como sendo de armazenagem de materiais de escritórios de imobiliário corporativo de propriedade da consultora OAS. Era esse mesmo o objeto do contrato? Então, eu não cuidei do contrato, né? Eu só cuidei da informação de que a OAS nos ia nos apoiar. Quem encaminhou o contrato, né, com a OAS e quem discutiu o contrato da OAS com a Graneiro foram o pessoal que tratava disso, não fui eu. Eu não dei nenhuma orientação, não pedi para fazer desse jeito, eu simplesmente pedi o apoio. Uhum. O senhor mencionou que o custeio desse contrato para armazenagem de bens do ex-presidente Lula não se deu pelo Instituto em decorrência de falta de caixa. Observa-se, contudo, a partir das informações bancárias e fiscais do Instituto, que a partir de 2011, nos anos que seguiram, o Instituto Lula passou a ter uma arrecadação média de 6 a 7 milhões ao ano. Essa informação é verdadeira? Não, média eu não sei, eu acho que não, né? Nós montamos o Instituto Lula mais ou menos em agosto de 2011, certo? Então, a partir da montagem do Instituto Lula, que nós fomos atrás das contribuições. Até então, nós não tínhamos uma receita garantida, né? Uma receita, vamos chamar assim, uma receita firme. Era muito pouca a receita que a gente tinha. Senhor Paulo, essa informação que eu acabei de lhe falar, dos 6 ou 7 milhões por ano, foi o senhor mesmo que disse na oportunidade em que o senhor foi interrogado durante a investigação. Então, o senhor poderia nos dizer qual que era a arrecadação média do Instituto? Então, eu acho que se colocar na média, o senhor tem razão, certo? Só que a média é uma média... vamos chamar assim, não é todo ano a gente tem 6 milhões, né? Nós trabalhamos no Instituto Lula para o projeto, como eu relatei aqui para o Dr. Moro, certo? Mas então, a gente poderia dizer que o Instituto Lula arrecadou mais de 5 milhões ao ano nos anos 2011? Não, 2011 não. Por exemplo, 2011 não arrecadou. 2012. 2012 arrecadou mais do que isso. E 2013 mais do que isso. Certo. Então, muito mais do que a média. Só que depois 2017, 2016, muito abaixo da média. Aí então você tem a média, sim, mas perfeito. Você variou essa arrecadação ano a ano. Então, considerando que em 2012 e 2013, que o senhor mesmo acabou de dizer, a arrecadação do Instituto Lula foi superior a 5 milhões ao ano, e que esse contrato de armazenagem de bens era de cerca de 20 mil reais mensais, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, não houve nenhum nesse momento, nos anos de 2012 e 2013, a procura pelo senhor Léo Pinheiro, pela OAS, para que o Instituto passasse a custear esses bens, já que estava arrecadando milhões e milhões de reais?
Infelizmente, nós acreditamos que ia ter a solução, né, com a propriedade que a Câmara de São Paulo tinha dado para nós para construir o Memorial da Democracia. Porque lá naquele espaço, né, havia um prédio, né, a gente podia usar aquele prédio para abrigar parte do acervo, começar a trabalhar, que era a nossa vontade. Mas isso por 4 Mas, anos? infelizmente, a gente vai deixando, vai achando que resolve ali, que vai resolver, e o fato é que não se resolveu. E em algum momento ao Instituto Lula, o senhor, o próprio ex-presidente Lula, ofereceu o ressarcimento dos valores que foram expendidos pela OAS nesse contrato, em decorrência dos valores que passaram a ser oferidos? Não oferecemos. Certo. Uma outra questão, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão durante a 24ª fase da Operação Lava Jato, um dos endereços objeto das medidas foi a rua João Lotto, em número 16, São Bernardo do Campo. Esse foi o endereço para o qual foi levado o acervo pessoal do ex-presidente após a retirada da Granero, o senhor saberia dizer? Os acervos presidenciais foram levados para essa gráfica. Essa gráfica ela é uma gráfica que ela tem um endereço que tem um endereço, certo? Que é a Travessa Monteiro Lobato. Depois ela tem um outro endereço que deve ser esse que o senhor manifestou, mas a gente fala, leva lá no sindicato, enfim. Mas realmente foi levado para essa Travessa Monteiro Lobato e se encontra lá lacrado até hoje. Certo. E nas caixas que foram localizadas nesse local, foram encontradas algumas caixas com a indicação específica, abre aspas, praia, fecha aspas, e outras caixas, abre aspas, sítio, fecha aspas. O senhor saberia dizer o que significaria essas duas expressões, praia e sítio, nessas caixas do acervo do ex-presidente Lula? Não saberia dizer porque esse material veio de Brasília para Granero, saiu depois da Granero para o sindicato. A gente finalmente já tinha condições de começar a trabalhar esse material, mas infelizmente não foi possível porque houve lacrou-se o lugar e eu não sei o que tem dentro dessas caixas e não sei o motivo disso. Certo. O senhor também objeto dessa ação fatos envolvendo um apartamento triplex no Guarujá. O senhor alguma vez tomou conhecimento de uma relação do ex-presidente Lula ou de sua falecida esposa com um triplex no Guarujá? Bom, tomar conhecimento eu tomei. Né? Então, talvez seria importante explicar como é que eu tomo conhecimento desse... Exatamente. Em 2000 e... Eu vou fazer a pergunta já para ele esclarecer, doutor, conforme foi por ele solicitado. Em 2014, 10/5/2014, houve aqui a apreensão de um celular com trocas de mensagens entre dois interlocutores. Eu pergunto ao senhor, o senhor era ou ainda é o titular da linha telefônica prefixo 11 9728 58525? Não, esse telefone era meu, mas não é mais. Certo. Nessa época, em 2014, o senhor utilizava esse telefone? Utilizava essa linha. Só pela hora, fazer um registro em ata, e vou deixar prosseguir, porque a defesa ratifica que não teve acesso a esses telefones, a internet dessas mensagens. Peço só que vocês registrem o protesto, mas não vai impedir nenhuma pergunta em relação a isso. Esse documento, doutor, especificamente foi juntado no evento 3, Comp 178, página 10. Então ele foi anexado à denúncia. Eu estou falando da integralidade, não disso. Perfeito. Nós vamos deixar ele responder, mas eu estou requerendo ao juiz que registre o protesto. Está sendo gravado, né? Então, sim, tá mas se vocês puderem deixar em ata, não, em porque na gravação é mais difícil de saber aonde está esse protesto. Perfeito. Está gravado, doutor. Vai ser degravado e vai estar lá. Vai ser fácil de achar. Senhor Paulo, então, prosseguindo no questionamento, consta aqui, no dia 10/5/2014, uma mensagem que teria sido encaminhada pelo senhor Léo Pinheiro ao terminal que o senhor acabou de admitir como sendo seu no ano de 2014. A mensagem diz o seguinte: Paulo, o nosso amigo queria visitar, você vê com ele? Em seguida, tem outras mensagens, eu gostaria de saber se o senhor recorda dessa conversa. Bom, poderia... Eu posso. Excelência.
Então, só para localizar bem aqui, o nosso amigo quer visitar, Paulo, você quer. Tá, ok. Mostrando aqui a folha Esse é 10. o anexo. Você pode olhar. 10/5, 10/5. Se os senhores quiserem, o senhor pode ficar só, até facilita para a gente acompanhar. Eu tenho aqui a cópia. Primeiro, acho que era bom tentar esclarecer um pouquinho, antes de chegar nessa data, doutor, é o seguinte. Bom, eu acho que é público e notório que eu sou amigo do presidente Lula, da família do presidente Lula. Uhum. Né? E além de amigo, eu sou militante também, né, do Partido dos Trabalhadores há muitos anos. Enfim, eu fui sindicalista, eu tenho uma jornada aí de luta política durante muitos anos. Então eu gostaria de colocar, quando é que eu tenho notícia pela primeira vez desse apartamento do Lula, que depois virou esse chamado triplex. Quando morre o companheiro nosso chamado Sadal, que fazia o imposto de renda do presidente, Dona Marisa, que me conhecia e sabia que eu fazia imposto de várias pessoas, de amigos, né? Então ela me pede para ajudar no imposto de renda dela, isso já em 2000, né? Então, de 2000 até 2010, durante muitos anos, eu fiz o imposto de renda da Dona Marisa, do casal Luiz Inácio Lula da Silva. E quando se fazia o imposto, em 2006, né, aparece pela primeira vez, então, o lançamento do imposto de renda dessa cota, né, que a Dona Marisa tinha adquirido em 2005, uma cota, né, de participação do apartamento tipo 141 e tudo mais. E durante vários anos, certo? A gente lança todo ano, junta os documentos, vai atrás daqueles negócios todos, todo mundo já sabe como é que faz imposto de renda e lança esse negócio. Bom, isso, certo? Vai até 2010, né? Estamos lançando esses impostos de renda. Quando é que eu tenho notícia do apartamento? Por volta de 2011, final de 2011 ou final de 2012, o Lula se encontrava doente, o presidente Lula já estava doente, eu lembro que ele estava doente. Alguém da OAS, ligado à área comercial da OAS, me procura, dizendo, olha, nós queríamos um contato com a Dona Marisa. Falei, para que vocês querem um contato com a Dona Marisa? Não, mas nós queremos tirar uma orientação, queremos discutir com ela algumas orientações. Aí eu recebi a pessoa, e então essa pessoa me explicou o seguinte, de que a Dona Marisa, certo, não tinha assinado o termo de adesão para continuar com o apartamento que ela tinha anteriormente adquirido. E que se ela não, mas como ela não tinha assinado, mas queria saber se ela mantinha o interesse em comprar o apartamento que ela tinha anteriormente adquirido. E ele me explicou mais, ele falou, olha, esse apartamento não é nem um apartamento melhor no prédio. A vista dele não é uma vista que está voltada para o mar. Mas você conversa com ela, porque nós queremos saber se ela tem, apesar de não ter assinado, tá certo? Se ela mantém o interesse de comprar esse apartamento. Eu perguntei, mas ela não assinou e o que acontece? Então ele explicou de que os valores que ela teria pago estava corrigido, de que ela poderia receber esse valor de volta na época, né? Esperar 12 meses para receber de volta, ia receber em 36 meses, mas como ela não tinha assinado, ela se mantinha os direitos dela. E que ela poderia aproveitar esse crédito, certo? Para comprar o próprio apartamento, que estava disponível ainda, certo? Ou outro apartamento que ela quisesse no prédio. Né? Ou mais ainda, ele falou que ele poderia usar esse crédito para comprar um outro apartamento em qualquer outro empreendimento da OAS Empreendimentos. Uhum. Bom, eu falei, olha, então vou tentar falar com a Dona Marisa, fui falar com a Dona Marisa. Aí falei, Dona Marisa, tem um rapaz da OAS, tá certo, que deseja conversar com a senhora para pegar uma orientação, que a senhora não assinou, repetindo, a senhora não assinou, e com o fato de a senhora não assinar, a senhora perdeu o direito, e ele quer saber agora se a senhora, né, mantém interesse, mesmo não ter assinado, o apartamento está vago, se a senhora quiser, eles ainda garantem que você pode comprar e tudo mais. Ela, naquela ocasião, ela falou que ela já tinha pago até 2006, se eu não me engano, e depois que já tinha pago mais 20 parcelas de não sei o que lá, aquela documentação, que o prédio era para ser entregue em 2008, que aquele prédio já tinha, sabe, toda hora o pessoal enrolava ela, e que... Falei, mas só tem que ir lá assinar. Eu falei, não vou assinar nada, não vou assinar mais nada, vou deixar assim, depois a gente vê como é que resolve. Estou com a cabeça quente, e realmente, era um momento que o marido estava enfrentando uma luta
né, contra o câncer, né, não era o caso de falar, então a senhora não quer conversar com ele, não quer fazer uma coisa. Não, a senhora libera, então você só tem que liberar o apartamento para os caras vender, porque não pode guardar esse negócio se não tiver um termo de adesão. Ela falou, não, pode liberar então, se o apartamento não é melhor, pode liberar. Eu peguei e dei o informe para a pessoa que me foi procurar da OAS Empreendimentos, certo? Então, essa foi uma coisa que aconteceu em 2000 e final de 2011, 2012. Certo? E em 2014, para a gente chegar à pergunta, senhor Paulo, o que então, aconteceu? Então, na sucessão, antes de 2014, tem 2013. Certo. Né? 2013, alguns momentos, né, eu encontro com o Léo, por conta das nossas palestras, ou encontro com ele em algum lugar, e fala, precisa avisar lá a família do presidente se eles têm interesse, né, em ficar com algum imóvel lá no prédio, porque está em acabamento o prédio, se tiver interesse, a hora é agora. Bom, aí me parece que o presidente Lula marcou com o Léo uma conversa e estava conversando em dezembro, final de 2013. Deve ser ou novembro ou dezembro de 2013. Eu não tenho muito certo, porque tinha uma palestra em novembro, mas foi nessa ocasião. Nessa ocasião, eles tiveram uma reunião lá no Instituto. No final da reunião, o doutor Léo convidou ele para conhecer o empreendimento. Eu estava ali na reunião e comecei a presenciar a conversa dele lá. Então o Léo estava explicando para o presidente Lula o seguinte: olha, o prédio tinha ficado bonito, uma fachada bonita, um amarelo não sei o que lá, e não sei o que, e que o apartamento tinha ficado maravilhoso e tal, que tinha um triplex, que tinha uma vista extraordinária para a praia de Guarujá, e que era uma coisa muito, muito bonita, e que o presidente precisava conhecer, que o senhor precisava conhecer e tudo mais. Bom, e o presidente ouvindo aquilo lá, ele falou, o que tem nesse triplex? Ele descreveu que no triplex tinha, parece que no primeiro, nas salas, embaixo tinha sala, acho que no segundo andar tinha quarto, e talvez lá em cima tinha piscina, não sei o que lá, mas que era muito bonito. Bom, aí descrevendo, e o Lula até comentou, mas como é que eu vou frequentar um apartamento de Guarujá? Como é que eu vou frequentar? Ele até comentou que há muitos anos, né, ele não vai em restaurante, há muitos anos ele não vai no cinema, há muitos anos ele não vai no teatro, né, quer dizer, há muitos anos ele não, né, passou todo o tempo lá no governo, sem poder frequentar esses lugares, porque sempre que frequenta ele acaba trazendo transtorno para quem está no evento e tal. E ele fica, fiquei me imaginando eu indo numa... Mas o fato é que o Dr. Léo, acho que convenceu ele a conhecer o empreendimento. Na oportunidade, eu perguntei para ele, né? Doutor Léo, quanto que está o metro quadrado do apartamento lá em Guarujá? Ele falou, está por volta de 7 a 8 mil reais. Eu não sei muito bem o valor, mas tá. Eu falei, mas está caro, né? Ele falou, está caro porque está tendo muita procura. Porque você não sabe, mas vai ter muito investimento do pré-sal aqui lá na Baixada e está valorizando muitos imóveis lá. Que esse imóvel seria muito bom, inclusive, para fazer investimento. Aí eu peguei e falei, mas tá caro, né? De qualquer forma, eu falei para ele, mas doutor Léo, se o presidente Lula quiser adquirir qualquer imóvel, qualquer apartamento, o presidente tem que pagar o preço de mercado. Claro. Bom, aí foram embora, tá certo? Aí, acho que em fevereiro de 2014, uma coisa assim, né? Soube, ele me falou que foi visitar lá o empreendimento, certo? E depois que ele foi visitar o empreendimento, eu perguntei para ele se ele tinha gostado desse empreendimento. Ele falou, olha, mas realmente não tem como... Ele reclamou lá de sauna, que tinha um buraco na sauna, reclamou que tinha um espaço que ninguém usava, enfim. Ele falou, mas realmente não tem como ficar no apartamento, porque não tem como... como é que eu vou usar aquele apartamento? Só se eu for na praia de quarta-feira. Eu tinha subentendido, tá certo? De que esse apartamento... Que esse apartamento não seria mais... Não teria mais interesse. Aí sou surpreendido depois, né, pelas histórias que foram no apartamento, que o apartamento ia ser entregue, que era um triplex, coisa desse tipo. Certo. O senhor Léo... Então, sobre esse negócio, eu não lembro. Até provavelmente, ele deve ter entrado em contato comigo, né, mas eu não... Porque nem sempre eu vejo, mas... Eu não, nessa ocasião eu não cheguei a falar com ele. Acho que ele deve ter achado outra alternativa. O senhor Léo mencionou aqui, e eu pergunto ao senhor se o senhor tinha conhecimento da reserva desse apartamento do presidente Lula
de uma data anterior, de desde 2010, 2011. Então, isso que eu acho estranho, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu fazia imposto de renda do presidente e da dona Marisa. Né? Não sou preposto, não sou assessor dele, não sou administrador, nada, mas como amigo, né? A gente faz imposto de alguns amigos, da vizinha, do filho, da nora. Mas especificamente o senhor não tinha conhecimento ou Não, tinha? não tinha conhecimento, nunca ouvi falar que esse apartamento, que esse triplex, né? No caso, está falando do triplex. O que tinha uma reserva, o que ela tinha adquirido era um apartamento simples. Uhum. Só mais. Mais questões? Só encerrando, só poucas questões a mais, seu Paulo. Seu Paulo, o senhor mencionou, tanto no depoimento que o senhor prestou durante a fase de investigação, quanto hoje, que todas as doações feitas ao Instituto foram formalizadas. Exato. Por que esse pagamento da OAS em benefício do ex-presidente não foi formalizado? Então, esse pagamento do acervo presidencial, ele não foi formalizado porque ele foi direto entre a OAS e a Graneiro, ele não passou pelo caixa, não passou pelo banco. Não é? Como é que nós vamos formalizar isso? A não ser como um apoio cultural. Então, certamente, né, quando a gente fizer uma exposição do memorial, do acervo do presidente, nós vamos colocar lá apoio OAS. Né, pelo todo o apoio que ela deu durante todos esses anos. Porque eu entendi até então que isso era um apoio cultural, um apoio que você dá, não é, para uma instituição manter a cultura, como fazem várias empresas. Alguma outra empresa pagou para o ex-presidente também de forma direta, sem entrar no caixa do Instituto? Algum serviço? Não, eu cuido do Instituto Lula, então do Instituto Lula, tudo que o Instituto Lula recebeu veio formalizado. Né? Em relação às palestras, da mesma forma. Todas as palestras que o presidente fez, todas as palestras que ele fez no Brasil e fora do Brasil, que foram cobradas, né? Ele recebeu diretamente. É bom lembrar e registrar que o presidente Lula faz muitas palestras, mas são palestras gratuitas, são palestras que ele não cobra. Certo, seu Paulo, mas voltando para a minha pergunta objetivamente, alguma outra empresa pagou também, como a OAS pagou para algum serviço para o Instituto diretamente? Ele respondeu o Banco do Brasil. Não, ele não respondeu isso, não, doutor. Não, mas o Banco do Brasil... Não. Durante as perguntas do Sérgio Moro, Não, deixa... ele respondeu que o Banco do O Brasil... senhor é que vai responder ou é o interrogado? Doutor Moro, Eu estou prestando. A minha pergunta foi Se objetiva. quiser rever, você vai ver. Doutor, a defesa vai ter a oportunidade de falar. Agora é o momento que o Ministério Público está perguntando. Mas Vossa Excelência Então, lembra que ele respondeu isso, Vossa Excelência. essas interrupções senhor é que são respondeu. inoportunas. Não. Ele respondeu isso Está indeferido a questão. Está indeferido a Mas não questão. tem questão, Perfeito. Excelência, é uma questão que ocorreu. Pode fazer a pergunta? Igualmente inoportuno, pergunta que já foi respondida. Não foi respondida. Não, Não doutor. respondi a Vossa Excelência. Tá. Pode fazer a pergunta, doutor? Eu peço que não interrompam. Alguma outra empresa pagou diretamente serviços no interesse do Instituto ou do ex-presidente, que não tenha sido a OAS? Eu não entendi a pergunta. Pagou diretamente como? Como o senhor disse, não entrou no caixa do Instituto e foi pago diretamente para a empresas empresa prestadora. empresas que pagam para outra empresa algum serviço para o Instituto? Isso. Não, acho que o caso do Banco do Brasil não é um caso típico, porque o Banco do Brasil não paga para ele mesmo. Ele contribui, apoia, né? Que eu saiba, nenhuma outra empresa fez esse tipo de apoio cultural em relação a si. A OAS foi a única. A única foi a única. E o senhor direcionou esse pedido que o senhor fez ao Léo Pinheiro para mais algum outro empreiteiro? Sobre o Sobre acervo? o pedido de armazenamento do acervo. Não, infelizmente, né, deu azar do Dr. Léo ser o primeiro empresário que eu achei. Se tivesse achado outro empresário, teria pedido. Se Ele tivesse foi o primeiro achado, que o senhor procurou? foi o primeiro que apareceu lá, não é, na visita em fevereiro. Se tivesse aparecido um outro empresário, certamente eu teria pedido se tivesse um armazém disponível. Certo, uma última questão, então. O senhor disse também que inicialmente procurou o sindicato, que ele estava em reforma, que duraria em torno de 2 anos, Exato. essa reforma. Por que depois, em 2013, né,
2 anos depois, quando a reforma acabou, o senhor não procurou o sindicato para que fosse lá armazenar? Então, esse é um outro problema das construções no Brasil, né? Estava previsto a construção terminar em 2013. Infelizmente, essas construções avançaram até 2015, né? E somente no final de 2015 a gente conseguiu viabilizar esse espaço para levar esse material para lá, né? Então, como houve também a solicitação da própria Graneiro para retirar esse material, estimulou a gente a tentar achar uma saída mais rápida para tentar tirar os arquivos de lá e, enfim, dar uma destinação para o nosso acervo presidencial. Só surgiu mais uma questão aqui. O senhor mencionou que o material, os bens do ex-presidente chegaram na Graneiro no dia 8 de janeiro, né? O senhor frisou. Isto, E o senhor falou que conversou com o senhor Léo Pinheiro em fevereiro. isto. Nesse meio tempo, entre a chegada dos materiais a Graneiro e a conversa com o senhor Léo Pinheiro, não havia contrato de armazenamento? Ó, havia o contrato que eu tinha assinado, né? Não é o contrato, havia essa proposta, né? Essa proposta que o senhor leu anteriormente, de 20 e tantos mil, estava no meu nome, né? Eu dei o aceite no orçamento. Para muitas locações, esse aceite no orçamento é quase que um contrato. Então o senhor já tinha escolhido o fornecedor dos bens, dos serviços, no caso. É que não tinha opção, né? Não tinha muitas empresas em condições de guardar 10, 12 caminhões de material de interesse cultural, interesse político. Última questão, Excelência. No evento 724, anexo 37 dos autos, foram juntados alguns e-mails que foram apreendidos, e-mails do Instituto Lula, e constam agendas. Eu gostaria de indagar o senhor, senhor Paulo, se o senhor recorda desses eventos. Por exemplo, dia 31/3/2014, há uma anotação na agenda, o senhor é copiado na agenda, de uma reunião com o Léo Pinheiro, João Vacari, em que estaria presente, né, o ex-presidente, em princípio. O senhor recorda dessa reunião? 31 de quando? De março de 2014, após a deflagração da Operação Lava Jato. Eu não recordo disso, não. Não. Teve uma outra anotação, evento 724, anexo 38. Essa é uma anotação da agenda, um e-mail da agenda do dia 3 de junho de 2014. O senhor também recebe essa agenda. E há aqui a agenda com o senhor Léo Pinheiro, 17 horas. O senhor recordaria essa reunião em junho de 2014? Que dia? 3 de junho de 2014. Qual que seria a pauta? A pauta é porque nós fizemos para a OAS 5 palestras, né? Fizemos palestra em 2011, fizemos palestra Esse é 2014 já. Em fevereiro de 2014 fizemos palestra para ele. Esses dois encontros aqui que eu citei ao senhor foram em março e junho de 2014. Junho de 2014, assim não me recordo não. Não se recorda. Tem aqui uma outra anotação na agenda, dia 25/7/2014. Novamente uma reunião possível entre o senhor João Vacari, Léo Pinheiro. O senhor foi copiado na agenda. Pauta, imagino aqui do Instituto Lula, envolvendo o ex-presidente. O senhor recordaria desse evento, dessa reunião? Também não recordo não. E uma última reunião também em 2014, essa já mais à frente, dia 13/10/2014. O senhor também recebe cópia dessa agenda. Vejo aqui que quem remetia essas agendas era o senhor Leonardo Martins, funcionário do Instituto Lula. É um colaborador do Instituto. O senhor recebeu também esse e-mail, então do dia 13/10/2014. Novamente aqui consta que teria ocorrido uma reunião com o senhor Léo Pinheiro às 17h30. O senhor recorda? Sobre Quando? Dia 13/10/2014. Alguns dias anteriormente, que antecederam a prisão do próprio executivo. Sim, essa reunião aconteceu mesmo. O senhor recorda qual foi o objeto da reunião? O objeto da reunião, sempre que o Léo nos procurava, era para discutir Brasil, né? Discutir como é que estava a economia. Nós estamos falando de 2014, né? Como é que estava a situação do país, qual era a perspectiva que o Lula via, como é que o Lula achava que as coisas iam funcionar, essas coisas que normalmente acontecem entre os políticos. A Operação Lava Jato, já nesse mês de outubro de 2014, ela tinha já uma certa divulgação na imprensa. O senhor recorda se discussões sobre a Operação Lava Jato foram o objeto também dessa reunião? A discussão, acho que
Deve ter discutido, mas não uma coisa específica, porque Lava Jato acho que o Brasil discute todo dia, né? Todo dia alguém comenta, todo dia tem uma novidade. Então, deve ter sido um comentário de alguma coisa. Mas que não me lembro de nada específico. O senhor recordaria quem participou dessa reunião no dia 13 de 10 de 2014? Em geral, as reuniões do Instituto, quando eu estou presente, eu participo, não é? Ou se eu não estou, um outro diretor participa. Mas se eu fui copiado, provavelmente era para mim participar. O senhor, ex-presidente Lula, participou dessa reunião? Essa aí eu acho que sim. Perfeito. Sem mais perguntas, excelência. Assente a votação, tem perguntas? Os defen... eu vou interromper aqui o doutor Mendoza.